Aleluia, graças a Deus. Queridos, vocês sabem que nós estamos enviando missionárias, né? Já ontem nós despedimos da nossa irmã Cibene, que já foi para São Paulo para passar por treinamento antes da viagem dela para a África. Ela vai passar 3 meses de treinamento intensivo em São Paulo, para o treinamento transcultural. Também a minha missionariazinha lá de casa, Isadora, está indo dia 31 para os Estados Unidos, né, para ajudar uma igreja em células lá e também estudar. Então, nosso coração está partido, né, com uma mistura de alegria, com falta também. Mas nós estamos também enviando para a cidade de Sorriso o pastor John Ojeda e sua família Ojeda. Eu quero convidar o pastor John Ojeda para vir aqui. Hoje ele vai trazer a palavra de Deus, amém, para nós. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Mas antes do pastor John Ojeda ministrar aqui, eu quero convidar então alguns amados irmãos que querem dar uma palavra aqui para o nosso missionário John Ojeda. Vou chamar aqui então o Alexandre, que vai trazer aqui uma recordação. Pai do Senhor, meu querido. Bem, isso aqui é uma lembrança nossa, minha, do Roberto, do Bispo Sérgio, do Rafael, do Uziel e do Luiz Carlos. Uma simples lembrança para você, para que você fique mais bonitão lá, mais do que você já é, tá? Porque também tem uns dizeres que nós escrevemos aqui, e que essa sua ida lá seja abençoada, e guarde nossa vaguinha lá na casa pastoral, que nós vamos lá te visitar, hein? Amém. Obrigado, querido. Vocês querem ligar isso aqui? Está sendo filmado. Ajuda aí. Meu Deus. É uma bandeira. Não é edredom. Não, é um paletó mesmo. Aí, menos, né? Amém. Lindo, olha aí. Amém. Deus te abençoe, John. Eu confesso aos irmãos que eu estava precisando do término, né? Só tenho a agradecer mesmo, viu? Cumprimento a igreja, então, com a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Antes de eu iniciar, então, a palavra dos irmãos, chegou na hora, mas eu estou reemocionado. Deixa eu agradecer primeiramente ao Bispo Sérgio, primeiramente a Deus, pela oportunidade que Ele me dá de mais uma vez ministrar a palavra dele. Na quinta-feira eu ministrei aqui, eu já me despedi, né? Seria assim, pelo menos esse ano, ou nesses primeiros 6 meses, a última vez que eu ministraria. Mas Deus nos honra então com mais um dia de ministrar a palavra dele. Eu agradeço muito ao Bispo Sérgio por ter dado essa confiança, a oportunidade, à Bispa Mônica, aos líderes que foram levantados aí para estar acompanhando a gente, ao Marquinhos, a Gabriela. Agradecer aos meus líderes, aos meus supervisores, aos membros da célula que o Senhor colocou de confiança em mim. Já falei com eles de manhã, então, de fato, não tem sido fácil.
porque foram tempos, né? Foram tempos e chegou a hora. Mas eu não vou falar tudo, porque dentro da mensagem hoje eu vou estar contando um pouquinho então do que aconteceu na minha vida e o chamado em si. Eu só tenho a agradecer também a cada um de vocês que me tem aí como irmão em Cristo. Sei que a gente não consegue agradar todo mundo, mas eu procuro ser muito transparente, honesto no que eu faço e falo. Agradeço a Deus por Ele ter me ajudado a ser fiel a esse ministério desde quando eu converti e saí, né, sendo enviado, então assim, dessa forma, com o carinho da maioria de vocês, quiçá todos, né? Mas é isso, eu saio então com a missão cumprida nesse ministério. Sei que não fui 100%, mas o que eu fiz até hoje foi para a honra e glória do Senhor. Fiz a obra com excelência, busquei não ser falho. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Deus abençoe a vida do Senhor, bispo, né? E eu vou estar lá, precisando de muita oração mesmo, porque a gente vai para uma cidade, abrir uma igreja, começando ela do zero. Eu tenho hoje aqui uns 100 irmãos que estão debaixo da minha liderança, e lá, aí eu deixo agora com a Gabriela, mas lá, começando do zero. Que o Senhor levante pessoas para estar do meu lado, fiel também, como eu procurei ser aqui. Glória a Deus. Ufa. Aí eu não consigo pregar, sou. Livro de Marcos, capítulo 16. Amados, hoje eu quero falar então de que Deus insiste em usar a minha vida e a sua vida. Ele não desiste. Cada um de nós temos um talento e nós não podemos enterrar esse talento. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré nos tirou, muitos de nós, de lugares que estávamos aí praticamente para perder a vida, no fundo do poço, casamento destruído, no vício, com depressão. E o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele entra com a providência dEle, te segura na mão e firma na rocha. Então, amados, se Deus fez isso por minha vida e por sua vida, Ele não vai abrir mão do que nós precisamos fazer. E está aí nesse texto que nós vamos dar a partir então da palavra de hoje. Marcos 16, o capítulo 16, o versículo que nós vamos ler é o 15. (16, 15) diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É o mandamento que o Senhor nos pede então. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo na minha vida há 12, 13 anos atrás, no mês de setembro, quando eu entrego minha vida a Jesus Cristo, eu não posso ter assim a certeza, porque só Deus sabe de todas as coisas, mas eu imagino que o meu casamento não teria perdurado. Mas Jesus Cristo entrou, transformou, mudou, e até hoje Ele tem sustentado então a minha vida, o meu casamento, o meu ministério, porque Deus insistiu comigo. E eu tive de pegar o talento que eu tenho, que é esse de falar em público, que Deus também tratou, porque eu era muito tímido. Em festa, por exemplo, de casamento, eu tinha vergonha de levantar para ir no banheiro, por exemplo. Mas aí Jesus Cristo veio e faz isso porque precisa ser feito. Mas eu não sei tocar um instrumento, eu não sei cantar, mas eu tenho o meu talento, eu tenho o meu dom que Deus deu. E cada um que aqui está tem esse dom. Não pode enterrar. Hoje a palavra que eu ministro é para você. Deus vai falar com você em especial. Glória a Deus. Ninguém aqui está fora dos desígnios do Senhor Jesus Cristo.
Amém? Vamos para Jó, capítulo 42. Jó, o capítulo é o 42, o versículo é o 2. Olha só, amados. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Não tem como ninguém impedir, a não ser eu e você mesmo. Porque o que Deus quer de mim e de você é isso: fazer o que nós lemos em Marcos 16:15: pregai o evangelho a toda criatura. Se lá 12 anos atrás alguém não tivesse pregado Jesus Cristo para mim, onde eu estaria? Onde eu estaria se Jesus não entra no meu caminho, muda a minha história, me transforma, me restaura, me cura, me liberta? Porque esse é o Deus que nós servimos, esse Deus maravilhoso. Ah, pastor, mas não tem jeito, eu já errei muito, pequei demais. Meu irmão e minha irmã, onde abundou o pecado, superabunda a graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré na minha e na sua vida. Venha do jeito que você está, que o resto, meu Senhor Jesus Cristo transforma, faz. Mas o importante é tomar a decisão de deixar Deus usar. Apesar dos nossos fracassos anteriores, nossas falhas, Deus, Ele não abre mão, Ele não vai desistir. O Senhor insiste em usar a minha vida e a sua. Você vai ter de tomar posse dessa palavra hoje, porque nós estamos vivendo um momento aí de enviar muitos. Já começou a acontecer. CBN começou já um tempinho atrás com o pastor Emerson, né? O irmãozinho foi para lá. Eu imagino que eu estou aqui meio pertinho, já estou sentindo o que eu sinto, amados. Uma mistura de sentimentos tremendo. Imagina o Emerson, né? 1000 e tantos quilômetros, mas ele aceitou o chamado, usar o talento, e tem prosperado naquela terra. Assim é com você. Não se sinta menor que ninguém. Eu e você temos de andar de cabeça erguida, não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Aí existem alguns motivos por que Deus insiste em usar a minha vida e a sua. Primeiro, porque Ele é soberano. Não existe outro nome acima do meu Deus, do meu único e suficiente Salvador, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O resto, meu irmão, está abaixo desse Deus. Então, o Deus tem o poder de poder insistir com sua vida, de olhar para você e falar: não parou. Talvez você, quando converteu, cheio do Espírito Santo, aprendendo de Deus, pregando, fazendo visitas, ministrando cura, libertação, talvez acabou essa rotina sua, esse ir de ser, e você já não faz mais isso, está sentado. Não é ponto final, é vírgula, porque continua. Deus quer te dar unção dobrada, Aleluia, para você caminhar e fazer do ID dele. É para isso que nós somos chamados, amados. Eu falei no primeiro culto, teologia da prosperidade, amados. Muitos buscam e buscam erradamente. Nós temos de buscar e amar a Deus pelo que Ele é. Está escrito: busque primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas são acrescentadas. Aleluia. Não busca Deus com barganha. Eu me converto, eu entrego minha vida para Jesus, se Ele me der isso, me der aquilo, fazer isso. Não, entregue a sua vida pelo que Deus é. Depois disso, amados, porque Deus conhece a verdade, conhece o coração. Verdadeiramente você fazendo isso, o casamento é restaurado, o carro vem, a casa vem, o emprego bom vem, a depressão vai embora, tudo vai embora, tudo.
Porque você buscou Deus verdadeiramente. Verdadeiramente. Olha o que fala em Romanos 8. Romanos 8, versículo 30. Romanos 8, verso 30. E aos que ele predestinou, a estes também chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que ele justificou, estes também ele glorificou. Não tenha medo, não tenha receio quando Jesus Cristo te chamar. Não fique com medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O Senhor te chama, o Senhor te justifica e o Senhor te glorifica. Ele não te deixa passar vergonha, não te deixa ser envergonhado. Pastor Sérgio, com a pastora Mônica, 18 anos atrás, foram o quê? Chamados. E vieram para a cidade de Cuiabá. Aí o Senhor justificou. E eles estão vivendo a glória do Senhor na vida deles. Por isso, como eu disse, o sentimento de vários sentimentos misturados por eu estar indo, eu sei, Deus vai na frente abrindo esse caminho. Porque diante de uma palavra dessa, meu irmão, o que eu tenho de temer? Aqui está dizendo que Ele vai, Ele justifica, Ele capacita e Ele glorifica. Deus insiste. E eu confesso aos irmãos que eu corri por muito tempo desse chamado pastoreio, porque vez ou outra pastores viam, e quando vinham orar passavam mensagem de Deus que tinha o chamado de pastoreio, e confirmação em cima de confirmação. Tanto que o pastor Uziel, o pastor Antônio, o pastor Emerson, tudo da minha época. Mas eu que estava, correndo. Mas Deus não desiste. Repete comigo. Eis-me aqui, meu soberano Senhor. Aí eu disse no primeiro culto, quando você diz eis-me aqui, vai chegar o momento do Senhor te chamar. E hoje você confirmou, porque o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Eis-me aqui, você disse. Amém? Amém. Falou amém, confirmou de novo. Tá ligado? É isso. Aí, passa um tempinho depois da ministração do irmão, o pastor chega e fala: se bem ele está precisando de ajuda lá na África, irmãozinho, você pode ir? Aí você vai ter que lembrar de hoje. Eis-me aqui. Mas ele pode chamar e falar: Isadora está precisando de alguém lá na Flórida, lá na Flórida. Aí você vai lembrar, né? Às vezes, porque chamado não importa para onde. Eu sabia que não podia correr muito mais desse chamado, mas eu nunca imaginava, meus queridos amados, que seria longe de Cuiabá. Não. E aí foi uma surpresa. Mas eis-me aqui. E no finalzinho eu vou contar como que aconteceu o mistério. Primeiro ponto, então, esse Deus maravilhoso, Ele é soberano. Segundo ponto, por que Deus insiste em nos usar? Porque Ele deseja completar a nossa história. Então não acabou para você. Você que pensa que acabou, que está desanimado, não. Hoje Deus te chama, te restaura, te renova. Porque nós temos um trabalho a ser cumprido, amados. Nós temos de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo.
que Satanás ele tem tentado de todas as formas envergonhar o Evangelho. E algumas pessoas, infelizmente, alguns ministros, infelizmente, têm cedido e envergonhado de fato. Mas nós temos de ser daqueles que honram a palavra e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como igreja do Senhor, ser como testemunha. Quinta-feira eu preguei testemunha de um crente, como andar. É assim que nós devemos ter postura lá fora. E aí nós vamos o quê? Fazer com que a história minha e sua tenha um final feliz. Porque o final é melhor que o começo, está escrito na palavra. Imagina Moisés, se ele tivesse resolvido, depois que ele saiu do Egito, se ele tivesse não voltar mais para atender o chamado do Senhor para tirar o povo de lá. Ele seria mais um homem que chegou a ser grande e depois saiu como assassino e ia cuidar de ovelhas que nem era dele. Mas não, Deus insistiu e ele aceitou o chamado. E a história dele é essa que nós conhecemos. Um homem que chegou a ver a terra prometida, a terra que mana leite e mel, não entrou nela, mas deve ter ido para um lugar 1000 vezes melhor, porque o final é melhor que o começo. Na sua vida, este final vai ser também melhor. Esse final vai ser maravilhoso. Eu e você temos de crer. Eu estou indo para lá, para aquela cidade, não sei o que vem pela frente. Eu só sei de uma coisa: se o mar não abrir, Deus me faz andar por cima das águas. Aleluia. Mas que vitorioso serei, porque o meu Deus é maravilhoso. Ele é redentor. Meu Deus vive. Aleluia. O seu final também será. Tem de crer e ter fé. Amém? Amém. Deus deseja completar a minha e a sua história. Abre comigo no livro de Salmos. Salmo capítulo 39. O versículo nós vamos ler ao 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil diante da sua grandeza. Olha que maravilha. Aqui nós vemos a dependência exclusiva do Senhor, totalmente dependente dele. Mostra-me, Senhor, o fim, para me ver que eu sou frágil, que eu não consigo. Eu por mim não consigo, mas o Senhor por mim, aí sim eu posso descansar. E descansar totalmente tranquilo, confiando em Deus, tendo fé. Muitas vezes eu orei por pessoas, na célula, aqui na igreja mesmo, elas pedindo emprego, pedindo casa, pedindo carro, e nós orávamos e ministrávamos, e logo vinha elas testemunhando: missionário, olha só, a casa veio, obrigado, Deus abençoe o senhor, olha, o meu carro veio. Eu falei: Jesus amado, e a minha? E o meu? E eu ficava indagando, mas eu comecei então a entender a palavra do Senhor. Busca o meu reino. Aí outra palavra fala que Ele tinha o melhor para mim. Aí outra passagem fala que nós somos mais que vitoriosos. E eu comecei a ministrar aqui: mas no tempo de Deus Ele abre o céu e derrama sobre a sua vida. Eu comecei a descansar no Senhor. Dava a impressão de ser até acomodado, mas não, eu sei o que eu penso e eu sei em quem eu creio. Sempre no tempo de Deus, Ele não deixou faltar nada até hoje. Sempre Deus vinha com providência e vem até hoje. No tempo de Deus aconteceu tudo em minha vida, e assim tem sido. E olha que o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia! É palavra do Senhor, é promessa de Deus. Então, amados, deixe de murmurar, deixe de reclamar. Ah, pastor, mas é fácil falar, né? Eu quero ver viver. E eu vivi. Muitas vezes eu estava no meu
meu quarto chorando, longe das minhas filhas e da minha esposa, chorando, doendo. E aí o Senhor me tratando nesses momentos, e eu lembrando dessas passagens. O bispo disse: eleve meus olhos para o monte, de onde vem o socorro, venha do Senhor que fez céu e terra. Aí ia me acalmando, aí eu ia ficando mais calmo, eu ia entendendo que é Deus na minha vida, e pronto. Eu chorei muito. Aí tinha uma passagem que me ajudava demais da conta também, que cada lágrima dos nossos olhos, Deus manda anjo colher e leva até o trono, aleluia. Eu falei: eita Deus, então eu vou chorar bastante mesmo, porque quando esse cálice aí estiver cheio, eu sei que o Senhor vai levantar do trono e vai derramar ele, o céu vai se abrir e as bênçãos vão chegar na minha vida, aleluia. Aí tem outra passagem que a maioria de vocês conhece: o choro pode durar a noite toda, mas aí a alegria vem pela manhã, louvado seja o nome do Senhor. Creia, não murmure, não murmure, tente ser alguém que não murmura, porque esse Deus, ele é maravilhoso. Você está hoje sentado aqui saudável, já é um motivo de glorificar esse Deus maravilhoso. Uma criança de 2 anos com problema no rim, no tumor, e nós aqui perfeitos, saudáveis, para poder glorificar o Deus. E por isso ele não vai abrir mão de insistir com você para fazer a obra dele. Você é especial na mão do Senhor. Tem coisas, meu irmão, que não vai ser eu, nem a bispa, nem o bispo. Tem coisas que é só você que vai poder fazer na obra do Senhor. Não tem jeito. É você que tem a experiência que Deus te deu, um dom. Aí não foge. Hoje, como eu disse, a palavra é para você. Toma posse dela e fala: então eu posso sim, pastor. Se o Senhor está dizendo de acordo com a palavra, eu posso, porque é de acordo com a palavra. Quando Jesus falou para Pedro: joga aí a rede aí, você vai pegar alguns peixes. E Pedro, experiente, falou: não tem como, mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso. E ele fez, e o final dele foi melhor que o começo. Deus deseja completar então a sua vida. Repete assim comigo: Senhor, usa-me para a sua glória. Eu não tenho certeza, foi igual no primeiro culto, né? Depois que eu falei que quando você fala é muito forte, não diminuiu não, né? Senhor, usa-me para a sua glória. Eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Estão aí então, Senhor, o povo, porque os campos estão brancos, pronto para a colheita. As almas estão aí. Sabe por quê que elas estão aí? E outro ponto que o Senhor então quer insistir em usar a minha vida, a sua, porque Deus se importa com as pessoas que estão sofrendo. E muitas pessoas estão sofrendo, até mesmo já dentro da igreja. Como eu disse, que eu tive o meu sofrimento com as lágrimas escorrendo. Mas, amado, a diferença de alguém lá fora que não tem Cristo ainda, e com você que já entregou a vida para Ele, está dependendo dEle, sabe qual que é? As lutas que você passa, o povo lá fora que não tem Deus passa também. Mas tem uma diferença. Você tem de entender que você que tem Cristo, na sua luta Ele está carregando você no colo. Glória a Deus. Eu tenho isso comigo, que na sua luta Deus está carregando você no colo. E aí eu lembro de um texto que tem, que muitos já devem ter visto, Pegadas na Areia. E conta-se então que na vida dele, para trás, pegadas na areia, dele e de Cristo. E esse homem, ao olhar para trás, ele percebe que nas piores fases da vida dele, só um par de pegadas.
Aí ele questiona Cristo, mas Senhor, justamente nos piores momentos o Senhor me deixa sozinho? Aí Cristo responde: não, filho, nesses momentos as pegadas são minhas, eu estava te carregando no quarto. Glória a Deus. Descansa no Senhor, meu irmão. Eu sei que às vezes não é fácil, dói muito, mas tem de descansar no Senhor. E aí você tem de entender então que o Deus que você serve, Ele é um Deus de milagres. Ele fez, faz e vai continuar fazendo. Basta ter fé. Efésios 2, capítulo 1 e 3. Efésios 2, 1 e 3. Olha só. Efésios 2, do 1 ao 3. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Tem gente sofrendo lá fora, como muitos de nós também sofremos. Quando eu disse que muitos estavam no fundo do poço, vício, ou seja, esses problemas todos, e um dia Cristo entra na sua vida, como entrou na minha, e transforma, tem gente lá fora que precisa ouvir sim do Senhor Jesus Cristo. Um convite que você faz para uma pessoa dessa vir à igreja: ela ouve a palavra, ela escuta um louvor, ouve um testemunho, aí, irmão, o Espírito Santo de Deus convence ela do pecado, da justiça e do juízo. A gente só prega a palavra. O Espírito Santo de Deus é que convence. Mas para essa pessoa vir ouvir a palavra, depende de vaso, depende de instrumento nas mãos do Senhor, que é eu e é você. Vaso e instrumento na mão do Senhor, para que essas pessoas que estão sofrendo venham ouvir a palavra do Senhor. Deus vai insistir com você, meu irmão, não vai abrir mão. Comigo insistiu e chegou a hora, não teve jeito. Aqui na frente a gente vai entender a história de Jonas, que vai encaixar como luva na ministração. Alguns de vocês já devem conhecer. Vamos então já para Jonas, né? Deixa o seu livro aberto então em Jonas, e olha só que nós temos de maravilha aqui, ó. Vamos ler o Jonas 1, do 1 ao 3 primeiro. Uma água quando você abre aí. Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Nós vimos aqui então o chamado de Deus para esse homem aqui, o Jonas, que era um homem temente ao Senhor. Deus chama ou não chama? Chama. E olha que Ele chama mesmo. Agora vai depender de você aceitar esse chamado ou não. Quando eu converti nessa igreja, logo no início, a bispa me fez, junto com o bispo, um chamado. Olha o chamado que eles me fizeram, o convite que eles me fizeram. Eu aceitava ou não. O pastor falou: Johnny, nós vamos visitar um terreiro ali, nós vamos orar lá. Eu falei: hã? Vamos lá? Na hora que eu sou medroso, eu vou confessar para os irmãos, eu sou medroso mesmo, assim, então Deus não deu nem a visão aberta para não assustar muito.
E ele fez esse convite, eu falei, vamos. E aí, amados, nós fomos naquele terreno, era ali no Planalto. E aí depois de lá, eu acompanhando, vendo eles orando e tal. E eles convidam uma das moças que estava sofrendo muito na época, inclusive. Ela estava sofrendo com um problema de rejeição, se sentindo totalmente rejeitada. Eu só sei que a bispa, mais algumas irmãs, traz essa moça para a igreja, para fazer aqui uma oração com ela aqui na igreja. E era à noite, amados. Aí, acho que não satisfeito com o convite que tinha feito lá, ela me convida para vir junto aqui. Amados, eu nunca fiquei com tanto medo como eu fiquei naquele dia, né? Mas eu vi algo tremendo aquele dia, eu vi a libertação daquela moça. Eu fiquei assim maravilhado. Tanto que depois daquele dia eu acompanhei muito a bispa em muitas libertações aqui. Aí Deus tratando a coragem, né? Porque participava da libertação, muitos espíritos malignos, né? Assustavam muitas vezes. Só que aí terminava, amados, eles saíam ali, aí você tem de fechar ali, ó, e ele tinha de sair lá por trás. Você imagina isso aqui escuro, ó. Eu saí de lá até rodeado. Olha, é Deus que fortaleceu eu, viu? Mas depende de aceitar ou não. Depende de você falar o eis-me aqui, Senhor. Todo mundo tem um chamado, cada um de vocês. Deus quer usar muito ainda. Você que pensa que acabou, que está desanimado, não quer saber de mais nada, a palavra hoje para você é: não desista, levante a cabeça, renove de novo, siga em frente e cumpra o que Deus tem para você. Lembra de onde Jesus te tirou. Melhor, lembre onde você estaria se não fosse Cristo na sua vida. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então Jonas teve um chamado. Vamos ler o 1,14 agora. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Jonas não aceitou, não quis ir nesse chamado do Senhor para salvar aquele povo de Nínive. Ele correu para o outro lado. O que dá para entender e aprender um pouquinho aqui? A responsabilidade minha e sua como cristão. Jonas caiu em um barco. E aí quando ele entrou nesse barco fugindo, Deus fez com que o mar ficasse violento. Aquele barco ia ser afundado. E por causa de Jonas, um homem de Deus, temente a Deus, a minha responsabilidade, a sua, é grande demais diante disso. Aqui ele diz assim que não tire sangue inocente. Mas olha, vamos ver então o 3:2 agora. O 3:2 diz assim, vamos ler o 1, desde o 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez dizendo, veio a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Segundo o chamado de Deus para Jonas. Deus insiste em nos usar. Aqui uma das provas. Deus queria usar era Jonas para aquela cidade. Deus quer usar você para aquela família. Deus quer usar você lá para o pessoal do serviço. E Ele não vai desistir, a não ser que você corra mesmo. Aqui, Jonas, depois o pessoal do barco descobriu por que era aquela tempestade, a ira de Deus.
e lançaram ele no mar, e veio um grande peixe, pega Jonas, fica 3 dias, 3 noites lá, e lá dentro da barriga do peixe, ele decide então a fazer o que o Senhor tinha dito. Aí vamos ver então agora, o 3, vamos continuar. E levantou-se Jonas então e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. Jonas, então, depois de ter passado tudo isso, ele aceitou o chamado que Deus tinha feito para ele, e ele foi pregar para esse povo. E nós vimos aqui que o povo então aceitou, do menor ao maior até o rei. Deus quer usar você. Ah, mas eu sou serviços gerais no meu serviço. Amados, Deus quer usar você lá para pregar para os amigos do serviço geral, e no dia do cafezinho para o presidente da empresa. É do menor ao maior, mas é você que Deus quer usar. Entregou a vida do Senhor, e quando entregou a vida, não disse assim: Senhor, eu entrego minha vida a Ti, e faça dela o que o Senhor quiser. Me transforme agora na pessoa que o Senhor desejar que eu seja. Minha vida está em Tuas mãos. Aí a caminhada começa, e você quer tocar a sua vida agora. Como eu quis tocar a minha muitas vezes, fugindo do chamado de pastoreio. Será que algum dos muitos choros, lágrimas que eu tive, será que não foi pelo correr? Talvez até na barriga do peixe? Vou descobrir no dia, né? Frente a frente, face a face com o Pai. Mas já pedi perdão depois que eu entendi de fato. E aí veio acontecendo. E o que fala o 3:10? E Deus viu as obras daquele povo, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não mais o fez. Aleluia. É isso que o Senhor quer, usar a pessoa para fazer o que Ele deseja. Como eu disse, eu e você somos apenas vaso e instrumento na mão do Senhor. Ganhou a família, ganhou o amigo para Jesus Cristo. Não se vanglorie. Não é você é vaso, é instrumento. Porque senão a soberba enche o coração. E a Bíblia diz que Deus vira as costas para o soberbo. Eu e você somos servos. Eu e você somos ovelhas do Senhor. Lá fora pode ser delegado, juiz. Aqui dentro é ovelha, é servo. Eu e você. O Deus é que faz o resto. Aqui Ele fez. Aqui o Senhor fez. Eu queria concluir com os irmãos lendo Isaías 6, capítulo 8. Isaías capítulo 6, verso 1. Depois disto ouvi a voz do Senhor. Ele ouviu a voz de quem? Do Senhor. E essa voz dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? E o profeta então diz, Elias: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui,
envia-me a mim. Eu aceitei o chamado do Senhor há 12 anos atrás. Eu aceitei o chamado de ser servo, de participar de uma célula. Aceitei o chamado para ser líder de célula depois, qual a igreja nossa trabalha com grupos em casa. Depois eu aceitei o chamado para ser supervisor. E por final o chamado para ser um pastor numa cidade na qual não é minha. Quando veio o chamado, uns 2 anos atrás, no ano de 2012, o pastor Sérgio me chama. O pastor Sérgio me chama e diz que tinha um projeto de enviar algumas famílias para Sinop, Sorriso e Lucas. Deus tinha tocado no coração dele que uma das famílias era minha, para a cidade de Sorriso. Eu confesso que eu assustei e fiquei muito incomodado naquele dia, porque eu sabia que ia chegar o momento de pastorear uma igreja. Mas, amados, eu não imaginava que seria fora. Achei que seria aqui, em Cuiabá, num bairro ali. Mas aí, lá em 2012, o pastor me faz esse convite. Eu confesso que meu coração, minha mente, tudo deu um branco. Eu falei, pastor, eu vou conversar com a família e vou orar a Deus. Ele faz isso, filho. E aí foi passando o tempo, amados. Foi passando, eu nem tocava mais no assunto com o pastor, com medo dele falar, não, tá de pé, vai sim. Foi passando. Aí em 2013, no mês de maio, se eu não me engano, que é o aniversário do Marquinhos, pastor Marcos, lá naquele aniversário, o pastor chama eu e a Mônica, a minha esposa, para conversar. E quando nós fomos então, retiramos o pessoal, fomos da sala, estávamos na sala da frente, o pastor então pergunta se nós tínhamos orado a Deus e que precisava da resposta da cidade de Sorriso. Eu falei, caramba, então ele nem esqueceu, eu tenho a verdade mesmo. E aí veio aquele frio na barriga. Aí eu olhei para a Mônica. E aí quando se tem uma mulher ajudadora do lado, quando se tem uma mulher que nas horas difíceis, nas boas, ela está ali do lado, conta muito a decisão da esposa. E a Mônica naquela hora falou amém. Quando ela disse amém, eu falei, caramba. Eu olhei para o bispo e falei, pastor, então, eis-me aqui, envia-me a mim. Chegando em casa, irmãos, as minhas filhas chegam para mim e elas me contam algo assim surpreendente. Elas disseram que naquele dia da conversa elas estavam na calçada e dava para ver pela janela a reunião com o pastor. Elas disseram que começaram a chorar naquela hora porque elas sabiam que aquela conversa era para dar a resposta. Esse homem aqui de 1,90 m chora também. Não foi fácil, não está sendo, né? Mas o eis-me aqui, amados, é um chamado. Ou você é um cristão que está vivendo a palavra do Senhor ou não. E eu sou muito sincero, transparente, correto nas coisas que eu faço. É o meu jeito, muito sistemático demais. Eu não gosto de errar, na verdade. Às vezes tem até de aprender a trabalhar isso. E agora eu estou indo. Agora eu estou indo sem saber como vai acontecer. Porque eu deixo aqui quase 100 irmãos debaixo da liderança. Deixo o Carolzinho, que veio lá quando a célula não tinha quase ninguém. Deixo o Luiz Carlos, que acompanhou junto comigo. Alexandre, Rafael.
o Marcelinho, os membros da célula, amados, 100 pessoas quase, para ir para a cidade e começar assim do zero. Mas Deus chama, Deus capacita, Deus justifica e glorifica. A minha segurança está só em Deus. Eu dependo exclusivamente do Senhor Jesus Cristo nessa missão. Só. Porque Deus é que convence os irmãos de estarem orando como tem feito. Deus que convence os irmãos de estarem ajudando com ofertas. Deus é que faz. Por isso eu tenho de depender de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o meu Redentor. Ele vive. O meu Redentor vive. O meu Redentor cuida de mim. O meu Redentor segura na minha mão e no lar. Quando eu tinha a unção de missionário na igreja, e pregando aqui, pregando ali nas igrejas dos irmãos, estava cômodo demais, né? Falei, bom demais ser missionário assim, né? Ó, só aqui. Mas de repente, amados, vem, ó, agora é a missão, vai ou não vai? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você fique de pé. E primeiro eu quero fazer um apelo, né? Eu quero fazer um apelo para saber se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus Cristo e fazer o ID dele. Tem alguém aqui hoje que quer